2017 está quase acabando. E como chegando em dezembro, a gente quase não lembra mais o que aconteceu em janeiro, nesse vídeo do Colecionador de Sacis, vamos passar mês a mês tudo aquilo que fizemos de diferente no blog. Com isso, você que já conhece pode relembrar um pouco do nosso trabalho. E você que ainda não viu, pode descobrir esse material tão interessante de divulgação do folclore brasileiro. Vamos lá? Janeiro de 2017, nós comemoramos o centenário do Inquérito sobre o Saci, que é um trabalho de pesquisa que o Monteiro Lobato iniciou em 1917, com o artigo Mitologia Brasílica, publicado no Estadão. Nesse artigo, o Lobato ele convidava os leitores do jornal a escreverem as suas histórias sobre Saci. E foram tantas histórias que ele compilou tudo isso num livro que ele publicou no ano seguinte. Para celebrar a publicação do Mitologia Brasílica, eu resolvi lançar uma revista em homenagem ao centenário. 84 páginas, totalmente de graça e digital. O objetivo da revista era mostrar que o Saci não ficou no passado, não ficou na roça. Ele está conosco, ele saltita entre nós. Então por isso temos Sacis em tudo. Na revista temos Sacis em prosa, temos Sacis em poesia, temos Saci na literatura, no videogame, no audiovisual, na animação. Temos Saci na Umbanda, temos Saci entre os indígenas, com um texto maravilhoso do Olívio Jecupé. Temos Sacis em ilustrações, e isso foi fantástico, porque eu convidei vários ilustradores e outros se envolveram com isso e quiseram produzir especialmente para a revista. Então ela acabou virando um grande portfólio para todo mundo. E, infelizmente, na data do centenário, foi o único projeto desenvolvido em homenagem ao inquérito sobre o Saci. Quem sabe ano que vem, quando a gente comemora o centenário do lançamento do livro e não mais do lançamento do inquérito, temos uma situação diferente. Aproveito esse mês para falar sobre as matérias de jornal que mencionaram o trabalho do Colecionador de Sacis, porque foi em fevereiro que nosso inquérito repercutiu na Folha de São Paulo. Esse foi um ano bastante midiático para a gente, né? Eu sou natural de Mato Grosso do Sul, então eu consegui várias matérias na mídia sul-mato-grossense. Também conseguimos espaço em lugares que eu nunca imaginei, né? O pessoal do Clube da Maternidade, que é um blog lá de Portugal, eles fizeram uma matéria conosco falando sobre literatura infantil. O pessoal do Bestiário Fantástico Português mencionou. Nós saímos na revista Canguru, que é uma publicação que vai especificamente para os pais de alunos. Saímos um diarinho, né, de Santa Catarina, na Mundo Estranho também, com o podcast O Popularium. E uma das matérias que mais nos movimentou foi a da revista Veja sobre o projeto Folclore Nu, que eu vou falar em breve. Mas foi muito bacana ter tido esse reconhecimento e também muito assustador, né? Como é que as pessoas iam responder a esse tipo de trabalho, mas ficamos muito satisfeitos assim com o resultado, foi bem bacana. O que aconteceu em março? Eu lancei um dos projetos que para mim é o projeto do meu coração, que eu espero ter energia e tempo para voltar nele em breve, que é a publicação semanal do meu romance de ficção folclórica Poranduba, uma jornada para o reencantamento do mundo. Então, o que é Poranduba? Poranduba acompanha a jornada de alguns personagens, né, que ainda estão para se encontrar, que é um menino que captura um saci de humor negro, que é um guerreiro indígena que foi criado por um curupira, e do cachorro rompe-ferro. A história desses personagens passando pelo Centro-Oeste. O Centro-Oeste é minha terra. Então escrever sobre ela e levar as histórias do Centro-Oeste, os mitos e folclore do Centro-Oeste para outras pessoas, para mim é muito importante. Então eu espero realmente poder abraçar Poranduba novamente e entregar um texto legal para vocês. Abril. O que aconteceu em abril? Nada. Eu conferi no blog, conferi na página e foi o mês da minha qualificação no doutorado, né? Então eu realmente não mexi com nada relacionado a folclore. Abril fica aí a lembrança de que é o aniversário de Monteiro Lobato. Maio foi um mês muito especial pra gente, que foi o lançamento do podcast Popularium, a primeira temporada inteira com 10 episódios, cada uma falando de um mito diferente. O Popularium foi um projeto que a gente desenvolveu em parceria com o Mundo Freak. Foram então 10 episódios, cada uma tentando trazer um pouco do imaginário do folclore brasileiro para o contemporâneo. Então eu relacionava o racismo do dia a dia com o Negrinho do Pastoreio. Eu relacionava a perseguição religiosa a manifestações culturais
com o que aconteceu com a crença do negro d'água no Vale do São Francisco. Eu acho que o Populário, inclusive, merecia mais entrada em espaços educacionais. Pense em apresentar o Populário para os alunos, né? Quem sabe a partir dele vocês conseguem ter uma discussão interessante relacionando esse folclore que é passado, mas é presente, que não é alienação, que é cotidiano, identidade e política. Em junho a gente teve o lançamento de Raízes de Vento e Sangue, que é um livro de contos de um autor que eu gosto muito, que é um grande parceiro, um grande amigo, que é o Lauro Cociuba. O Lauro, ele me convidou para escrever a apresentação desse livro. Eu gosto muito do primeiro, que é o da Caipora. E eu gosto também muito do Boto. Se vocês pegarem esse livro para ler, que está na Amazon, super barato, digital, não deixem de conferir esses dois contos. Para mim são os meus favoritos. Aproveito também, já que eu falei do livro do Lauro, para indicar outros livros que eu também tive a alegria de participar com texto. O último deles foi o sketchbook do Daniel Batista, o Folktober, que foi lançado agora na CCXP, lá em São Paulo, e é um trabalho fantástico de mais de 30 ilustrações de mitos diferentes. Então eu fiz também uma reflexão sobre a importância de dar esse olhar autoral para os mitos, sendo que o coautor de todos eles é sempre o povo. Um outro livro que eu participei também foi A Reabertura do Inquérito do Saci, do Carlos Carvalho Cavalheiro. Quando o Inquérito do Saci ia completar 90 anos, então em 2007, ele lançou um site com o objetivo de, no ano seguinte, ele lançar um livro compilando histórias contemporâneas de Saci. E quando surge, então, esse novo gancho, que é dos 100 anos, e aí eu já fiz a minha revista em janeiro e convidei o Carlos para participar e tal. Quando isso acontece, então em julho ele me manda um convite para escrever um texto, e esse texto encerra uma edição especialíssima só com 100 exemplares. Chegamos então no meio do ano, e esse é um momento muito especial também, porque é o lançamento de um novo projeto meu, que é o Folclore Nu. O que é o Folclore Nu? Uma tentativa de expandir o trabalho de divulgação folclórica. Porque se eu tenho uma entrada muito boa com o público infantil, graças à mostra curta Saci e as contações de história, e se eu tenho uma entrada com o público juvenil, graças ao podcast, à literatura e ao blog, às redes sociais, havia um público que não tinha qualquer interesse na discussão de folclore que eu estava tentando levar. Então, eu desenvolvi, ao longo desses 6 meses, o projeto do Folclore Nu, para ser um projeto que unia o nu artístico, e eu digo artístico mesmo, porque a gente tem toda uma preocupação estética e referencial. Foi um trabalho de criação coletivo e muito importante. Agosto foi um mês muito atribulado, porque, vocês sabem, é o mês do folclore. Então, nesse mês, nós estreamos um projeto que foi o Folclore BR Somando Visões. O que foi isso? Anderson Alvaz, grande parceiro e ilustrador, que tem já o seu projeto Folclore BR, Uma Nova Visão, convidou a mim e ao também parceiro Mikael Kitts para a gente pensar num projeto de lives com entrevistas que divulgassem vários fazeres diferentes ligados ao folclore brasileiro. Eu tive a alegria de participar da live de abertura e de encerramento, fazendo um balanço então de todos os projetos, mas também participei do bate-papo sobre folclore e audiovisual com um cara fantástico que é o MM Isidoro, o produtor de um filme de terror inspirado no folclore brasileiro, que é O Diabo Mora Aqui. E aproveitando então, somando essas iniciativas, nós fizemos nesse mês no canal do Mundo Freak o Popularium ao vivo. Eu convidei 2 pessoas fantásticas para gravar comigo. A Mariana Bandarra, do podcast Talvez Seja Isso, que discute capítulo a capítulo o livro Mulheres que Correm com Lobos, e o Pablo de Assis, que é do portal Mitografias, discussão que rendeu muito, foi muito produtiva e que eu tenho certeza que se eu tivesse feito sozinho, não seria da mesma forma. E também foi em setembro que eu fiz as primeiras edições do ano da Mostra Curta Saci. Em 2016 a mostra foi minha prioridade, então eu insisti muito nesse trabalho, consegui viajar com a mostra, fazendo contações de história para várias pessoas. Em 2017, como eu tinha vários projetos, especialmente Popularium, que me tomava muito tempo, cada roteiro tinha quase 15 páginas, então as contações dessa vez foram em escolas de Porto Alegre, então não fui para fora, e com turmas assim, sempre entre 30, 40, 50 alunos.
Outubro também foi um mês muito especial, principalmente porque foi no começo do mês que eu pude participar da final do Prêmio Freitas Nobre de Pesquisa em Doutorado em Comunicação. Eu levei um artigo que discutia os modos como o fotojornalismo retrata mitos e lendas. Fiquei em primeiro lugar com um trabalho sobre essa temática que muita gente ignora, muita gente não dá o devido valor. Então foi muito especial para mim. Uma outra data que deve ser lembrada é o lançamento da antologia Mitografias, que eu organizei juntamente com o Léo Tremesquim, do Mitografias, e com o Lucas Rafael Ferraz, que é editor da revista Trasgo e que tem muita entrada na literatura fantástica brasileira. Ficou realmente um trabalho que me deixa muito orgulhoso, com a capa do Mikael Kitts também, grande parceiro. Quem quiser acessar esse livro, ele pode ser baixado gratuitamente com o preço de um compartilhamento. Novembro, uma coisa muito interessante aconteceu. Eu fui convidado por um membro do grupo de pesquisa em escultura digital da URGS para uma apresentação internacional. O grupo ele tem uma parceria com uma universidade na Suécia. E nesse projeto, os brasileiros tinham que ilustrar os mitos nórdicos e os suecos tinham que ilustrar os mitos brasileiros. E eles queriam meio que uma aula introdutória. Então preparei uma apresentação e por webconferência, né, eu fiz 1h30 de papo com os suecos sobre o folclore brasileiro. E eles perguntaram muita coisa, eles iam saber qual que é a diferença entre caipora e curupira, né, coisas muito legais, assim, eu fico feliz de ter podido ajudar e representar um pouco o nosso país nesse projeto. Eu aguardo para ver o que eles vão desenvolver. Dezembro, chegamos ao final da nossa retrospectiva e o que temos em dezembro são várias promessas. Eu, ao longo desse ano, fui convidado para vários projetos. E projetos, vocês sabem, não são coisas que se resolvem de um dia para o outro, né? Depende de edital, depende de aprovação, depende de patrocinador, enfim. Muita coisa pode acontecer nesse 2018, que vai ser o ano do Saci, que vai ser o ano do folclore. Fica essa expectativa, fica então esse desejo de que o encantamento continue vivo em todos vocês. Obrigado pela companhia esse ano, aguardo vocês em 2018 e um abraço. Tchau! É muito interessante fazer essa retrospectiva para lembrar o que, desde janeiro, o colecionador de sacis vem produzindo em matéria de folclore.